Por favor, pegue a palavra de Deus e abra o Evangelho comigo em Lucas, no capítulo de número 22. Lucas 22. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A partir do versículo de número 50. Lucas 22, versículo de número 50. Assim que você achar, diga amém. Amados, Jesus, Ele restaura sonhos. Jesus, Ele restaura planos. Jesus nos faz viver de tal modo a acreditar que aquilo que Ele sonhou para nós, independente do que aconteça ao decorrer do percurso, do processo, vai se realizar, vai se concretizar, ainda que ao decorrer do caminho, pessoas tentem cortar os nossos sonhos, parar os nossos sonhos. Amém? Jesus está no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, no exato momento de sua prisão. E nesse dia em específico, acontece um fato que para muitos não se torna tão relevante, ainda que um milagre ali aconteça, porque Jesus é o foco do assunto, Jesus é o foco do momento. Mas ainda que ele fosse ali o foco do momento, ele vai se preocupar com um homem que vai ter, em uma fração de segundos, o seu plano de vida, o seu projeto de vida, todos os seus sonhos cortados. E mesmo sendo preso e sabendo de tudo que iria acontecer consigo nas próximas horas, ainda assim, ele deixa de pensar nele, ele olha para este homem, e na mesma fração de segundos que os sonhos deste homem foram cortados, Jesus restaura o sonho, o plano, as metas, a vida deste homem como um todo. Jesus, Ele vai restaurar muitos sonhos aqui que foram cortados. Quantos creem nisso? Quantos acharam Lucas 22, versículo 50, diga amém. Olha o que diz a palavra. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém? Você crê nessa palavra? O texto diz: e tocando-lhe a orelha, o curou. Mas quando Jesus tocou na sua orelha, Ele não apenas restituiu um membro do corpo daquele homem, Jesus restituiu os sonhos, a vida deste homem. Você crê que o que nós acabamos de ler é verídico e é a palavra de Deus? Quem crê, diga amém. Quem crê também que Jesus falará conosco nesta manhã, diga glória a Deus. Eu vou ler o versículo 50 e também o 51, e você que está conosco na sede da Paz e Vida em Porto Alegre, quem me assiste pela internet, quem me ouve pelo rádio,
Lê após mim em bom tom em alta voz. Vamos lá. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Você crê nessa palavra? Toma posse dela. Diga: Jesus está restaurando sonhos nesta manhã. Você crê nisso? Desocupe as suas mãos e dê para o Senhor Jesus a maior, a melhor, a mais bela, a mais sincera, a mais verdadeira e gloriosa salva de palmas. Você que nos ouve através da rádio, você que nos assiste pela internet, junte-se a nós na Paz e Vida sede em Porto Alegre e glorifica a Deus conosco, exalte a Deus conosco. Vai aplaudindo o povo de Deus, vai glorificando, vai por tua conta agora. Senhor nosso Deus e Pai, recebe os aplausos do teu povo e sobre cada um derrama graça, virtude e poder. A tua palavra vai ser pregada, que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos e não deixa nada atrapalhar. Envia, Senhor, a tua palavra com unção, com poder, com autoridade, com ensinamento, com revelação, com salvação, e restitui os sonhos, Senhor, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis tomar assento, podeis se assentar. Muito bem. Jesus acabara de instituir a Santa Ceia e ele agora se dirige até o jardim do Getsêmani com os seus discípulos. Um já havia se debandado, este é Judas. Judas já havia saído para fazer aquilo que Satanás havia semeado no seu coração. Os demais haviam permanecido e Jesus separa alguns para ir em um lugar à parte com ele orar, deixa-os ali e segue um pouco mais à frente, e ali ele vai falar com Deus, ali ele vai orar, ali ele vai externar tudo aquilo que ele estava sentindo. E após o término de sua oração, após suar gotas de sangue, ele volta, se junta aos demais, e de repente, uma multidão de pessoas vem ao seu encontro, e liderando-os está Judas Iscariotes, o traidor, que beija em seu rosto e o entrega para que ele fosse preso. Quando os homens estão decididos e vão ao encontro de Jesus para segurá-lo, para prendê-lo, Pedro rapidamente tira a sua espada da bainha e defere um golpe na direção daqueles homens. A intenção de Pedro era defender Jesus, era de ferir alguém, de matar alguém, porque ele não queria, ali no seu entendimento, que Jesus fosse preso. Ele acreditava que ele poderia proteger Jesus. E quando ele usa a sua espada e atinge uma pessoa que ali estava, Jesus imediatamente manda com que ele parasse. Até porque ali estava se cumprindo a palavra, ou as profecias, aquilo que no qual estava determinado e profetizado para acontecer. Só que aquele homem que estava ali e que é ferido por Pedro, ao contrário que muitas pessoas ainda pensam, não era um soldado, mas alguém que estava amando
do sumo sacerdote Caifás era os seus olhos ali naquele jardim para conferir, para testificar se realmente aquilo que Judas havia falado era verídico e se realmente Jesus naquela madrugada seria preso. Este homem se chamava Malco, e Malco era um aprendiz de sacerdote e não um soldado. Malco era um homem que trabalhava no templo e que desde muito cedo estava no templo se preparando para que futuramente se tornasse um sacerdote. Eu quero que você leia os relatos deste acontecimento para que você possa entender bem o que aconteceu. É um acontecimento tão marcante que os 4 evangelistas escreveram. Vamos na ordem, Mateus 26, na ordem que está escrito, ou na ordem que foi dividido os textos na palavra. Mateus 26, versículo de número 51. Quem achou, diga amém. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou-o da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então disse Jesus: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça. Imagina só esse cálculo. Se uma legião compreende uma quantidade de 6.000, imagina como o próprio Senhor Jesus falou aqui, 12 legiões de anjos. Seria então 72.000 anjos para defender Jesus. Pedro, se eu quisesse, eu oraria ao Pai e Ele mandaria um total de 72.000 anjos para me defender. Mas assim não faço, por quê? Porque a Escritura tem que se cumprir. Amém, gente? Marcos capítulo 14, versículo de número 46. Está escrito assim: e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Amém, gente? E cortou o quê? Uma orelha. Vamos agora a Lucas 22, onde nós iniciamos. Porque você vai ver que até agora a orelha que foi cortada não foi falada e nem o nome do homem. Lucas 22, versículo 49. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada, ou seja, reagiremos? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Diga comigo, orelha direita. Veja, agora sabemos qual era a orelha direita. E qual a relevância disso? Você vai entender daqui a pouco. E o nome do homem, para ficar provado? João 18. Olha como esse milagre é relevante. Os 4 evangelistas escreveram sobre.
João 18, versículo de número 10, diz assim: então Simão Pedro, e João entrega o agressor, os demais não. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era o que, igreja? Malco. Amém? Orelha direita, e o nome do servo era Malco. Repito, Malco não era um soldado. Malco era um assistente de sacerdote, um futuro sacerdote. E ele estava ali a mando de Caifás. Quando Pedro corta a sua orelha, Pedro não está cortando apenas um membro importante do corpo. Pedro está cortando todo um futuro deste homem. Pedro está cortando um projeto de vida. Pedro está cortando os sonhos daquele homem. Por quê? Porque a lei declara que um homem, para ser sacerdote, ele tinha que ter o seu corpo perfeito. Para você ter ideia, ele não poderia ter sequer uma pequena mancha no seu corpo. Quanto mais lhe faltando uma orelha. Eu quero te mostrar isso em Levítico capítulo 21. Porque a lei estava em curso. E ela teria que ser cumprida. E a lei dizia que um homem, para ser sacerdote, ele não poderia ter nenhum tipo de defeito. Eu vou ler alguns versículos com você e você vai entender. Levítico 21, versículo 16. Está escrito assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Nenhuma falta. Amém, igreja? Diga comigo, nenhuma falta. E aqui tem uma lista que você pode constatar, ó. Versículo 18. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Amém, gente? Imagina só, lhe faltando uma orelha. Se o homem não poderia ter uma mancha no corpo, imagina só lhe faltando uma orelha. Quando Pedro corta a orelha daquele homem, todo o futuro dele está comprometido. Ele não poderia mais ser um sacerdote. A vida dele iria mudar radicalmente. Às vezes, acontece isso conosco. Situações ao decorrer do caminho surgem que ou paralisam ou cortam os nossos sonhos. E eu creio que há pessoas hoje aqui que estão ou com os seus sonhos paralisados, parados, ou tiveram os seus sonhos cortados.
ao decorrer da sua vida. Você que já passou dos 40, dos 50, você vai lembrar quando você tinha 18, 19, 20 anos, dos sonhos que você tinha, dos projetos que você tinha, das metas que você tinha. Eu faço essa pergunta para você fazer para si mesmo. Tudo que você sonhou, você realizou? Tudo que você projetou, você realmente concretizou? Tudo que você idealizou, tudo que você pensou, você alcançou? Você está satisfeito? Você é uma pessoa realizada? Ou ainda há algo na sua vida que você diz: não, tem coisas que eu não realizei, tem coisas que estão paradas, tem sonhos que foram cortados? Uma coisa é certa: Jesus é especialista em restaurar sonhos. E independente da idade que você tenha, se você confiar no Senhor, se você acreditar no Senhor, e principalmente se você voltar a projetar, se você voltar a idealizar, se você voltar a sonhar e acreditar, Jesus é poderoso para realizar na sua vida todos os seus sonhos. Diga glória a Deus. Amém, igreja. Diga: Jesus é poderoso para realizar sonhos. Levítico capítulo de número 8. Qual foi a orelha que Pedro cortou daquele homem, igreja? A direita, não é isso? No momento da consagração do sacerdote, um ritual era executado. E olha o que você vai ler aqui em Levítico 8, versículo 22. Olha o que acontecia nesse ritual, na consagração do sacerdote. Levítico 8, 22. Quem achou, diga amém. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e degolou-o. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. Amém, igreja? Que orelha? A orelha que era usada no momento do ritual era a orelha direita. O animal era morto, degolado, o sangue era aspergido. E Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, quando iria ungir os demais, ele passava o sangue do animal na orelha direita. Mas Malco agora não tem mais. Por quê? Porque Pedro decepou, Pedro arrancou, Pedro cortou a orelha direita. Imagina só, você está ali prestes a realizar o seu projeto, a sua meta, o seu sonho, e de repente alguém vir e cortar o seu sonho. Isso acontece com tanta frequência. Isso acontece de uma maneira assustadoramente comum. Principalmente quando nós deixamos de confiar em Deus os nossos sonhos e confiamos os nossos sonhos em pessoas. As pessoas são especialistas em cortar sonhos uma das outras. E nós temos que ter cuidado com quem está à nossa volta, porque Pedro se tornou posteriormente um grande homem de Deus, é fato. Pedro se tornou depois um grande ganhador de almas. Pedro se tornou uma pessoa importantíssima para o Evangelho. Tanto que o catolicismo prega que Pedro foi o primeiro grande pai da igreja. Por isso chama-o de Papa.
que você sabe muito bem que quer dizer pai. Mas Pedro não era convertido ainda. Pouco tempo antes, Jesus havia dito: Pedro, quando tu te converteres, anuncia teus irmãos. Porque ele havia dito que não negaria Jesus jamais. Jesus não somente disse que ele iria negá-lo, mas também disse: Pedro, Satanás te pediu para te cirandar, mas eu intercedi por ti, e quando tu te converteres, anuncia a teus irmãos. Pedro ainda não havia se convertido de fato e direito, e estava sendo aqui um cortador de sonhos. Cuidado com os cortadores de sonhos, porque pertinho de nós há muitos Pedros com uma espada desembainhada para cortar os nossos sonhos, para cortar os nossos projetos, para paralisar a nossa vida. Quem está compreendendo? Está entendendo o simbolismo? Às vezes não é longe não, às vezes está bem perto de nós. Pessoas da própria família, pessoas que dizem ser amigos, colegas de trabalho, que não querem ver o seu sucesso, que não querem ver você despontar, que não querem ver você crescer, que não querem ver a tua felicidade. Tem irmão que tem inveja um do outro, porque não quer ver o irmão crescendo e ficando para trás, então tenta cortar o sonho do irmão. Tem pessoas que você pensa que são amigos, mas que na grande realidade tem inveja, que na grande realidade não quer ver tua felicidade, não quer ver teu sucesso. Quando você começa a despontar e a ser reconhecido nessa terra um pouco mais do que ele ou do que ela, vai tentar cortar os teus sonhos, e essas pessoas estão com espadas afiadas na mão. Se você não vigiar, essas pessoas vão agir contra você, porque por trás delas, na sua grande maioria das vezes, está o diabo. E um dia Pedro falou algo para Jesus, e Jesus olhou para ele e disse assim: para trás de mim, Satanás. Pedro estava há 3 anos andando com Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, deixando bem claro que Pedro estava dando lugar para o diabo. Quem está compreendendo? Tem pessoas que a gente acha que são boas, e podem até ser em muitos aspectos. Tem pessoas que a gente acha que nos ama, e pode até amar de algumas formas, mas tem pessoas que dão brecha, que dão lugar ao diabo, que se permitem ser usadas para cortar sonhos. Não deixe ninguém cortar a tua orelha. Amém. Cuidado com os Pedros que estão à tua volta. Mas uma coisa é fato: ainda que alguém possa ter cortado a tua orelha, Jesus é poderoso para restituir. Jesus é poderoso para sarar, para colocar a orelha no lugar, para que você volte a sonhar, volte a planejar e volte a viver, não os teus sonhos, mas os sonhos que Ele, o Senhor, tem para a sua vida. Oh glória, oh glória. Vá comigo a Êxodo, capítulo 21. Êxodo 21. Você acredita que o Malco teria que abandonar até mesmo o templo? Você acredita que ele não poderia nem ser servo do templo, nem ser um empregado do templo, porque a orelha direita foi cortada? Olha o que diz aqui, Êxodo 21, versículo de número 1. Estes são os estatutos que lhes proporás.
Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, ou seja, alforriado de graça. Está falando de o que aqui, gente? De servo. O servo era comprado, ele trabalhava 6 anos e posteriormente ele tinha que ser liberado. Ele era alforriado gratuitamente. Era assim que funcionava na lei. Mas olha o versículo 3. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Eu sei que às vezes é difícil da gente aceitar certas coisas que está escrito, como essa, por exemplo, mas era assim que as coisas eram. E eu particularmente, Fernando, não sei você, aprendi uma coisa: eu não questiono a Deus em nada, e nem o que está escrito na Bíblia. Foi a maneira mais eficaz que eu encontrei de servir a Deus e de manter a minha fidelidade para com Ele. Tem coisas que quando eu comecei a ler que eu ficava espantado, misericórdia. Mas depois de um tempo, sabe o que eu pensei? Deus, ele não deve ser questionado. Quem sou eu para questionar a Deus? Se eu concordo é uma coisa, se eu discordo é outra. O que vale é a opinião de Deus. E se foi assim, assim foi. Amém, gente? Continuando, versículo de número 5. Mas, se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro, quero continuar servindo, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. A orelha era furada para indicar que aquele servo decidiu servir ao seu senhor para sempre em sua casa. Nem como servo mau poderia servir agora. Tudo na vida dele iria mudar. Tudo na vida daquele homem iria mudar radicalmente. A vida dele foi parada, foi cortada naquele exato momento. Amém, pessoal? Eu quero que você reflita no dia que a orelha te foi cortada. E quem foi que cortou tua orelha? Você é uma pessoa inteligente, já pegou a visão, sim ou não? Já entendeu o que Deus está nos falando, sim ou não? Pastor, teve um Pedro que entrou na minha vida, e quando eu menos esperei, ele cortou minha orelha fora. Ele cortou meus sonhos, meus projetos. Eu era uma pessoa tão sonhadora, pastor. Sabe, eu nem me reconheço mais. Porque hoje eu vivo um dia após o outro. Sabe? Domingo é domingo, segunda é segunda, semana que vem é semana que vem. Vai ter 7 dias igual a outra que passou. Mês que vem é dezembro. Mais um dezembro. Que diferença faz? Depois de dezembro é janeiro. Como qualquer outro janeiro da minha vida. Eu estou assim, antes não. Quando chegava nessa época do ano, eu ficava na expectativa, ano novo, vida nova, planos, projetos, metas, objetivos. Eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa vibrante, eu era uma pessoa sonhadora. Agora, depois que o Pedro cortou a minha orelha, agora eu estou, sabe, eu estou vivendo porque eu tenho que viver. Pessoal, porque quando os nossos sonhos são cortados, é como se uma parte de nós também fosse arrancada. Quem está compreendendo? Porque a gente é movido, nós somos movidos por sonhos, por objetivos, por metas, por conquistas. A principal de todas é a salvação. Quem quer ir para o céu aqui, diga amém. Quem ficou calado não quer ir para o céu? Quer ficar para a tribulação ou quer ir para o inferno?
Quem quer ir para o céu, diga amém. É o principal projeto de todo cristão. Amém? Mas aqui nesta vida, ele disse: vim para que tenham vida e vida com abundância. São as metas, são os sonhos que vai nos mover. Mas quando a orelha é cortada, quando o sonho é cortado, nos falta algo. Se você se reconhece como uma pessoa que não é mais vibrante, sonhadora, alegre, otimista como antes, quem te conheceu antes também percebe isso. Alguns até já falaram para você e você discordou. Você disse: não, eu sou a mesma pessoa, eu continuo o mesmo, uma impressão sua. Mas você sabe que realmente sonhos foram cortados. Entrou um Pedro aí, deferiu esse golpe contra você. E você sabe que a intenção de Pedro não era cortar a orelha, né? Quem é que vai olhar assim para a orelha do homem e vai dizer: vou cortar só a orelha? Pedro queria matar qualquer um. Ele puxou a espada da bainha, se colocou na frente de Jesus e deferiu o golpe para pegar em qualquer lugar, de preferência no meio da cabeça, rachar o crânio de qualquer um e espantar os demais. Pela misericórdia de Deus, pegou na orelha. E Jesus, olha como Jesus é lindo e maravilhoso. Jesus, sabendo de tudo que iria acontecer, do que iria passar no sinédrio, no pretório, diante de Herodes, diante de Pilatos, diante de Anás, de Caifás, na cruz principalmente, ele teve a compaixão de olhar para aquele homem. Eu costumo dizer que esse foi o último milagre antes da cruz. Antes de ser crucificado, eu tenho que fazer ainda um último milagre. Eu tenho que fazer ainda uma última coisa. Eu vou devolver a vida desse homem. Eu vou devolver os planos desse homem. Eu vou devolver os sonhos desse homem. Eu quero que você volte para um dos textos que lemos, de preferência o de Lucas, que foi o que nós começamos. E veja como Jesus é maravilhoso. Lucas 22, versículo de número 49, diz assim: e vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E o que foi que Jesus fez, pessoal? E respondendo, Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha direita, o curou. Jesus foi até a ele, colocou a sua mão e restituiu a sua orelha. E restituiu os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida. Amém? Que nesta manhã Jesus te toque hoje e restitua todos os seus sonhos. Quem recebe essa palavra, pegou a visão,